Boa tarde. Peço perdão. Boa tarde a todos. Vamos tentar fazer o quinto vídeo desta série que eu chamei A Verdadeira Lógica do Universo. E vamos saltar, enfim, vamos dar um salto no tema, porque o tema anterior, o tema do vídeo anterior, foi os bruxedos e as entidades perversas que nos afetam a partir do astral, que foram lá colocadas pela porcaria que as pessoas pensam, dizem, fazem e acreditam, e a forma de acabar com esse tipo de influências negativas na nossa vida. Eu gostaria de avançar para a forma de acabar com essas porcarias no universo, com a influência dessas porcarias em toda a humanidade. E para isso nós vamos ter que perceber como é que as pessoas, quais foram as atitudes, as crenças e ainda hoje são como é que eu ia dizer, as expressões, toda a forma como as pessoas se expressam, como expressam o seu desalento, como se manifestam relativamente aos percalços da vida, como os interpretam, etc. E, portanto, nós vamos tentar sistematizar a origem desse tipo de coisas. Evidentemente, a análise que vamos fazer parte do conhecimento e da compreensão das demonstrações das experiências da mecânica quântica, portanto, de que somos todos feitos da mesma essência, todos e tudo feito da mesma essência, e que essa essência existe como existe na matéria, portanto, toda a matéria é feita dessa energia, dessa essência, e existe livre no espaço. E nós podemos manipular, e com ela podemos fazer uma infinidade de coisas, tal e qual como o universo tem feito. Também já falei na confusão que existe entre Deus e o universo. Portanto, as pessoas chamam Deus, enfim, assumem como Deus essa essência que é de facto poderosíssima e de que todos somos feitos, e não, porque não percebem, ou melhor, quer dizer, é falta de lógica, de coerência nos raciocínios e nas doutrinas e naquilo que as pessoas dizem e naquilo que as pessoas inventam e no raio que parte dessa porcaria toda, porque nos trouxe até este estado de descalabro. Porque faz-se uma grande confusão entre Deus e o universo, porque as pessoas não percebem, enunciam, constatam, tropeçam nisso todos os dias, falam disso com alguma verdade, mas depois não interiorizam e não percebem profundamente. Os ensinamentos, aquilo que já se sabia, já se fala, todas essas coisas são faladas desde há milénios, mas aquilo que a ressonância mórfica veio sistematizar e, de certo modo, permitir compreender. Portanto, então, tendo nós bem presentes, quer os conhecimentos, enfim, aquilo que acaba por ser confirmado cientificamente através da mecânica quântica e através da ressonância mórfica, podemos perceber como é que surgiu, por exemplo, a ideia do diabo,
O diabo que não existe na ordem natural das coisas. O diabo não existe na ordem natural das coisas. E afinal de contas, hoje em dia, toda a gente diz, e é verdade, que o diabo anda à solta no mundo. Anda à solta no mundo que alguém o criou. E quem o criou foram as crenças estúpidas. E vamos parar de acreditar nessas coisas, ou vamos pôr as coisas no seu lugar, que é para o universo perceber que o diabo não existe, não pode existir, não deve existir. Tem que a ideia e a entidade e tudo o que seja relacionado com isso tem que desaparecer do universo, tem que desaparecer da realidade. Mas, portanto, nós podemos perceber, se tivermos em conta, se formos coerentes e inteligentes e raciocinarmos com lógica sobre o que nós sabemos, nomeadamente quanto à ressonância mórfica. Ora bem, nós vimos que a ressonância mórfica explica, e é explicada pela teoria da evolução, e que se constata que as espécies, falamos das espécies animais, porque é mais fácil para nós perceber como é que as coisas funcionam com as espécies animais e com aquelas enfim, que estão estudadas e cujos comportamentos nós conhecemos. Mas, portanto, falamos das espécies animais. As espécies, na sua evolução, e a sua evolução é determinada pelas suas próprias experiências, isto é, e pelas suas por uma entidade, portanto é guiada e é favorecida de certa maneira, portanto é controlada, salvo seja, é controlada assim, por uma entidade que as próprias espécies criam quando vibram para o astral a sua satisfação ou insatisfação pelos acontecimentos que experienciam como matéria orgânica, como nós também somos. E, portanto, as espécies experienciam uma coisa qualquer e vibram. Isto agrada-me, isto é bom. As espécies experienciam uma coisa que as molesta e vibram, isto desagrada-me, isto não é bom. E essa vibração é comum a todos os elementos da espécie, é unânime, e é essa unanimidade que cria a tal entidade que depois vai atuar quer sobre a espécie, fazendo com que fisicamente ela evolua no sentido de não ser afetada por ou ter defesas para determinadas experiências que essa entidade recebeu, relativamente às quais essa entidade recebeu uma vibração negativa da espécie, quer atua quer na espécie, quer no meio, para que o meio forneça as necessidades da espécie. Em termos de espiritualidade, da resolução dos nossos problemas no universo, e tendo em conta que nós somos feitos da mesma essência que o Sol, que a água, que a Lua, que a Terra, que todo o resto do universo, e que todos os dias recebemos milhões de quantos de energia provenientes do Sol, transformados através das mais diversas formas, transformados pelas árvores em oxigênio, transformados pelo ar, inclusive pela água, que sofre imensas transformações, também promovidas pelo Sol, enfim, tem a própria energia da Terra e portanto, que tem que ver com os movimentos de rotação e translação, e, portanto, tudo isso, nós somos resultado de tudo isso. Isso é uma arma poderosa. É uma arma poderosa porque os elementais, portanto, nós estamos a falar do tal Deus que está em toda a parte, estamos a falar do universo que está em todos e da essência. E os elementais, como é óbvio, têm um poder imenso. E nós podemos usar esse poder. E há muitas formas, portanto, nós sintonizarmos os elementais e, tendo em mente a nossa semelhança com eles, exigir, por exemplo, lealdade e justiça.
E ela acontecerá. Eu garanto-vos que ela acontecerá. Que acontecerá a lealdade do universo para connosco, porque nós, quando partimos para uma posição dessas, portanto, estamos numa posição de lealdade para com toda a humanidade e para com o universo, portanto, se exigirmos, e é importante que exijamos, nós não podemos ficar à espera que o universo atue por si, porque o universo acha que essa função é nossa, como é das outras espécies relativamente às outras espécies. Mas nós temos outras funções. E, portanto, nós temos que exercer as nossas funções. Bom, mas com isto afastámos-nos um bocado daquilo que, portanto, isto veio a propósito de sermos todos essências e de ser tudo essência, e afastámos um bocado daquilo que queríamos efetivamente explicar e que é a gênese do tal diabo. Portanto, nós tendo em conta do tal diabo que não existe na ordem natural das coisas, nós tendo em conta, tendo em conta os ensinamentos sistematizados pela ressonância mórfica e que também andam na boca do mundo desde há milénios, portanto não é nada de extraordinário, só que, portanto, aparecem sistematizados, portanto é mais fácil de compreender e muito mais fácil de compreender quando nós percebemos que explicam tudo o que se passa à nossa volta e que nós não percebemos e que nós não aceitamos, não percebemos, que nos molesta, que nos indigna e que nos deixa frustrados e percebemos, e melhor percebemos a forma de sair disso, a forma de acabar com isso. Bom, mas portanto, voltando, vamos ver se desta vez nós conseguimos seguir o raciocínio da explicação da gênese da tal entidade estúpida que não existe na ordem natural das coisas, a que chamam diabo. Portanto, nós percebemos, tendo em conta essa relação das espécies com o astral, que vai criando entidades que correspondem às suas vibrações e que cuidam da espécie, porque o universo é mesmo assim, nós existimos por opção do universo, existimos, temos um papel no universo, temos um poder no universo, temos enfim, tudo o que compete. Mas, portanto, tendo em conta que as espécies vão criando essas entidades, nós podemos perceber que quando a humanidade passou a ser humanidade, portanto, evoluindo de outras espécies, em algum momento as entidades a entidade que regia a humanidade não era propriamente uma entidade humana, porque a humanidade ainda não existia, ainda estava no seu processo de evolução. Pior, no astral, nós não podemos deixar de ter isso em conta, e com isso vamos perceber o resultado e os motivos pelos quais existem para aí rituais estúpidos, tapafúrdios, imbecis e imbecilizantes, mas que produzem efeito. Nós não podemos deixar de ter em conta que a humanidade aparece na Terra, portanto, aparece no planeta, muito tarde, isto é, o planeta já existia há trilhões de séculos, tinham existido e até desaparecido muitas espécies, aparecido e desaparecido, inclusive, muitas espécies, e quando a humanidade chega, também podemos perceber que o astral já está povoado de entidades que não têm propriamente que ver com a humanidade. E não podemos perder de vista que aquilo que se diz, enfim, algumas pessoas dizem oportunisticamente, não percebem a profundidade das questões e acham que isso lhes serve de alguma coisa, ou que prova alguma coisa daquilo que é a sua forma de atuar, de agir e de pensar, mas pronto, cada um cabe a sua desgraça como entende, passemos adiante. Mas o que é verdade, e é isso que algumas pessoas afirmam e a gente não compreende, não aceita, mas é verdade, a lei do mais forte existe no universo. Portanto,
Quando a humanidade começou a existir, a evoluir efetivamente para a humanidade, a criar regras, a criar leis, a criar, enfim, conceitos e princípios filosóficos e não só, e práticos que tinham que têm que ver com as nossas características, por exemplo, de animais gregários. Nós somos uma espécie gregária, nós vivemos em sociedade, e apesar de, em sociedade, vivermos todos virados de costas uns para os outros, cada vez mais, o que é um completo absurdo, um completo contrassenso e é contrário à nossa natureza e nos prejudica, quer na realidade, quer no astral. Portanto, apesar de, quer no astral, nomeadamente porque não conseguimos aquela tal vibração uniforme, uníssona, que permita criar a tal entidade, o tal Deus a que nós temos direito e que não existe, porque não foi criado e não existe, e a prova de que não existe é o estado de descalabro do mundo e da humanidade. Se Deus existisse, isto não podia estar assim, porque as entidades criadas pelas outras espécies cumprem o seu papel, nomeadamente as espécies que vivem em grupo, já falei disso, mas nunca é demais repetir. As espécies que vivem em grupo, os grupos, essas espécies não têm leis, não têm tábuas da lei, não têm filósofos, não têm religiões, não têm crenças, não têm princípios estabelecidos e escritos e propalados e quase que adulados por alguns elementos da espécie, mas as sociedades funcionam. Quem está no poder, isto é, quem controla cada grupo, é o elemento mais capaz, é o elemento que garante efetivamente que as coisas funcionam, e na humanidade acontece tudo ao contrário. E não deve, se Deus existisse, quem está a governar seriam as pessoas mais lúcidas, mais decentes, mais íntegras, mais sábias, mais clarividentes, capazes de resolver todos os problemas. E é exatamente o contrário. As nossas instituições não funcionam. Todas as instituições existem para resolver este ou aquele ou outro problema. Nós, se tivermos necessidade de nos dirigir a qualquer instituição, as instituições fazem exatamente o contrário daquilo para que são criadas. Falemos da justiça, por exemplo. A justiça, neste momento, é um antro de banditismo puro e duro. Se Deus existisse, isso era impossível. Porque justiça é uma aspiração, é um direito. É um direito de cada ser humano. E, portanto, Deus, existindo, tem que garantir que isso é assim. Que as coisas são de acordo com aquilo que é a nossa vibração de base, com aquilo que nós queremos, com aquilo que nós ansiamos. Agora, porquê é que não é assim? Continuemos nessa linha de pensamento, observando que quando a humanidade começa de facto a ser humanidade, a criar as regras de convivência em comum, que permitem, que nos permitiram evoluir desde a condição de espécies não humanas até ao atual estado de desenvolvimento da humanidade, que é colossal e maravilhoso. A realidade é que é uma coisa abominável, e isso é que temos que perceber, que temos que perceber as causas para atuarmos. Portanto, quando a humanidade começa a ser humanidade e consequentemente, a atividade espiritual, que é inerente à espécie também, as pessoas que escusam de inventar coisas, porque, enfim, coitadinhos daqueles que acham que não têm espiritualidade, quer dizer, eles até têm e até reconhecem que têm, mas pronto, têm conceitos estúpidos metidos na cabeça. Portanto, quando a humanidade começa a ser humanidade e começa a ter experiências espirituais, o astral está povoado de entidades que ainda não têm a ver com a humanidade, porque a humanidade ainda não existe, e no meio disso, as entidades mais fortes são as entidades produzidas pelas vibrações das esferas.
É por isso que as pessoas, que ainda hoje, porque essas entidades depois, portanto, a existência dessas entidades e a forma como molestavam as pessoas, com certeza, quer fisicamente, quer moralmente, e como controlavam, deu origem à tal ideia da existência do diabo, porque as pessoas nunca reconhecem a sua superioridade, mas de uma forma meio tola, porque por causa da história do Deus que nos criou e que nos não sei quê, que nos não sei mais, atenhamos-nos à realidade, que é muito mais simples e permite resolver os problemas, porque essas ideias, ao fim e ao cabo, essas ideias tolas, ao fim e ao cabo, o que produziram foi isto que nós temos. E isto foi escolha das religiões, por exemplo. Portanto, como as pessoas nunca reconheceram que nós somos uma parte do universo, uma parte importante, uma parte com capacidades excepcionais e relativamente à qual o universo tem planos e expectativas esplendorosos, mas somos uma parte do universo como todas as outras coisas. Agora, cada coisa no seu lugar, porque neste momento nós estamos a entrar numa fase em que passamos ao exagero da valorização das outras coisas, nomeadamente dos animais, da natureza, não sei o quê, contra a humanidade. Isso não é assim. Portanto, estamos a inverter as coisas e estamos a agravar ainda mais os problemas da humanidade com isso, colocando as outras enfim, as outras espécies e e a outra matéria e os outros tipos de matéria acima da humanidade, quando de facto na ordem natural das coisas estão abaixo da humanidade, colocando e adorando e cultuando deuses e entidades menores, deuses e entidades estúpidas, que aviltam a humanidade e que provêm da vibração de outras espécies estúpidas o suficiente como compete às espécies que as produziram, porque, pronto, têm a inteligência que têm, como é evidente, não é? O que não é inteligente é a humanidade adotar essas entidades, a cultuá-las da forma mais parva que se possa imaginar e criar a situação que nós temos. Porque, na ordem natural das coisas, é o Deus da humanidade, é a humanidade que controla as outras espécies de forma digna, de forma sensata, de forma construtiva, harmoniosa. E é o Deus da humanidade que controla também as outras espécies, não são as outras entidades produzidas pelas outras espécies que controlam a humanidade, como nós vimos agora. Portanto, ponhamos as coisas no seu lugar. A humanidade está a ser controlada por espécies, quer por diabos que foram criados por causa das pessoas terem ideias, enfim, primárias, primitivas, também acreditavam que o Sol girava em volta da Terra. E agora há uns que, coitados, evoluíram imenso porque perceberam que afinal não é o Sol que gira em volta da Terra, é a Terra que gira em volta do Sol. Mas afinal de contas, o que dá a ilusão de que o Sol gira em volta da Terra não é o facto da Terra girar em volta do Sol, mas o facto da Terra girar em torno de si mesma, como se fosse um peão, de girar em torno de si mesma, não de girar em volta do Sol. Portanto, nós passamos de uma confusão para outra confusão, explicamos a confusão anterior, salvo seja, não explicamos coisíssima nenhuma, e continuamos neste impasse, porque de facto nós não encontramos em nenhuma religião, em nenhuma crença, e já não estou a falar das superstições que Satão é pior emenda que soneto, isso é tudo lixo, mais do que lixo, não encontramos de facto a saída, porque se nós já tivéssemos encontrado a saída em alguma religião ou em alguma crença, a saída já tinha acontecido, não é? As pessoas até dizem que sim, pois, há de vir o Cristo, pois, há de não sei o quê, pois, há de vir um Salvador, pois, há de vir não sei quantos, pois é, se você não mexer, não assumir as suas responsabilidades com dignidade e com determinação e com muita energia, muita convicção, garanto que nada disso acontece. O que
acontece é aquilo que nós criamos. Se nós não criamos, não acontece. Portanto, se nós queremos um Deus, temos que o sintonizar devidamente, como fizeram as outras espécies, nos livrar da porcaria da influência das religiões parvas e das tais entidades que já existiam quando a humanidade começou a ser humanidade e que dominavam o astral e que passaram a dominar a humanidade, porque a humanidade, pior do que ser subjugada por isso, como acontece com todos os rituais, portanto, todos os rituais que envolvam sacrifícios, seja de que espécie, de que tipo for, são rituais que agradam e que invocam e que reforçam entidades produzidas pelas vibrações de outras espécies, nomeadamente pelas vibrações das feras. É possível perceber isso porque nós percebemos que num grupo de feras ou uma fera isolada, o momento de maior prazer é a caçada bem-sucedida, a alimentação garantida. E é isso que está na base dos sacrifícios, sejam eles que sacrifícios forem. Seja sacrifícios de animais, sejam sacrifícios os da própria, e cuidado aí, porque como as pessoas, a partir desses problemas que enfrentavam, porque se confrontavam com entidades que não tinham nada a ver com os seus anseios humanos, a partir desses problemas criaram uma porcaria de um diabo, quer dizer, promoveram essas entidades, pior, agravaram a sua situação, criando uma coisa que não existe na ordem natural das coisas. E hoje em dia toda a gente acha que, quer dizer, mesmo os que não acham, falam de modo a favorecer toda essa porcaria. Valha-me Deus, as pessoas têm que acordar, porque isto é absolutamente estúpido e não passa. Quer dizer, eu sinceramente, eu acho, tem que haver uma forma de sintonizar o universo, de acabar com essa porcaria toda. Raios partam! Peço desculpa, vamos tentar continuar. Portanto, as pessoas, em vez de perceberem as coisas como elas eram e de seguirem o seu caminho serenamente, calmamente, confiantes, a tal fé que move montanhas, não é fé, é convicção. Ninguém pense que é por acreditar muito em não sei o quê que não sei o quê se concretiza. Não. Você tem é que ter convicção, ter base, ter sabedoria, saber as coisas como elas funcionam, perceber como funcionam e perceber qual é o seu papel e perceber o que é que consegue. E consegue tudo. Mas passa pela convicção, não passa pela fé como as pessoas o entendem. É fé sim, mas é outro tipo de fé. Não tem nada a ver com a fézinha. Eu tenho fé em Deus. Tem fé em Deus, não o criou. Não fez nada para o criar, bem pelo contrário. As pessoas só dizem disparates e asneiras e praticam religiões que são um absurdo. Bom, religiões que são um absurdo. Vamos ver algumas coisas. Eu depois quero ver também algumas coisas que as pessoas dizem todos os dias e que são perversas, estúpidas. As pessoas dizem naturalmente e que são perversas, estúpidas. De facto, as regras de espiritualidade mais elaboradas e mais profundas, portanto, dizem que há coisas que as pessoas não devem fazer, como, por exemplo, julgar, como, sei lá, tanto dizer mal dos outros, etc. E as pessoas fazem isso sistematicamente e acham que isso não tem importância nenhuma. E estão a ajudar o diabo, e estão a agravar os problemas da humanidade, e estão a prejudicar-se a elas próprias, porque elas também são humanidade. Mas acham que isso não tem importância nenhuma. Então vejamos a explicação, portanto, percebendo nós como é que aparece a tal figura estúpida do tal diabo que não existe na ordem natural das coisas e que não pode existir na realidade, percebendo nós como é que aparece, portanto, aparece a partir das experiências
das más experiências, e tenhamos em atenção o seguinte: a maioria das pessoas, de facto, vive alheada desse tipo de coisas, tanto das influências do astral e da comunicação com o astral. Mas todos nós recebemos influências e todos nós comunicamos com o astral e o astral comunica com todos nós. Só que há os chamados sensitivos, as pessoas que percebem, pressentem, não sei o quê, muitas vezes estão a ser enganadas, estão a ser usadas por entidades perversas e não sabem. E por isso é extremamente importante nós sabermos distinguir o que é bom e o que é mau, para sacudirmos a influência das entidades perversas quando ela acontece. Peço desculpa que eu perdi-me. Só um segundinho para ver se... portanto, o que eu queria explicar é que há pessoas, sempre houve e sempre vai haver pessoas que naturalmente têm uma ligação fácil com o astral, com as tais forças, com as tais energias livres, com a energia dos elementais, portanto, pensam, por exemplo, aquela folha vai voar e aquela folha vai voar. Porque elas pensaram, portanto, têm uma energia fácil, têm uma comunicação fácil. Isso não são todas as pessoas, mas algumas pessoas têm. Se essas pessoas não souberem profundamente quem somos, o que somos, o que andamos cá a fazer, de onde vêm essas capacidades, e não souber usá-las, e não souber inclusive proteger-se, é pasto fácil dessas entidades estúpidas e perversas. E depois, se ainda por cima as pessoas depois passam a acreditar num diabo, então pior emenda que o soneto. Porque aí entramos portanto, quando nós falamos de sacrifícios, sejam que tipo de sacrifícios forem, estamos a falar de entidades que não têm nada a ver com a humanidade, de entidades criadas pelas vibrações das esferas. Mas quando falamos de sacrifícios humanos, estamos a falar do diabo. Raios partam! E, atenção, porque nós temos uma religião, quer dizer, todas as religiões, eu não conheço religião nenhuma, não conheço crença nenhuma, não conheço nenhum tipo de culto, seja ele de que tipo for, ou de seja lá, o espiritismo, seja o que for, não conheço nenhum que não cometa erros colossais quanto a este tipo de questões. Mas temos uma religião em que as pessoas acreditam nas coisas mais incríveis. Eu disse já várias vezes, Deus não existe. Está provado que Deus não existe, mas Deus tem de existir. Deus é um direito inalienável da humanidade. E depende da humanidade a existência desse Deus. E esse Deus, a existir, tem que fazer o que lhe compete, que é que a humanidade seja feliz, seja efetivamente humanidade. Portanto, cumpra-se Deus, cumpra-se a humanidade. E porquê é que Deus não existe? Deus não existe, é muito fácil perceber porque é que Deus não existe. Porque nós temos, por exemplo, uma religião, aquela que eu conheço melhor, várias, as religiões cristãs e todas as crenças que se regem pela doutrina cristã, ou por esse tipo de conceitos, ou de chamada doutrina, porque não vejo lá doutrina nenhuma, mas pronto. São mais os anseios das pessoas, que as pessoas depois transformam em ensinamentos da doutrina, e afinal a doutrina não ensinou nada, porque de facto não ensina nada. Mas ensina coisas perversas. Por exemplo, ensina que nós fomos criados, a humanidade foi criada por um Deus cretino, que criou Adão e Eva, e que depois, num dia em que estava aziago, decidiu expulsar Adão e Eva do paraíso, criou-os para o paraíso. Tudo isso é verdade. Nós fomos criados pelo universo, evoluímos de outras espécies por decisão do universo, fomos criados pelo universo para viver no paraíso, com tudo o que tem de paraíso. Portanto, isso é verdade. Mas, como depois o estado de evolução da humanidade ainda estava muito longe desse paraíso, porque nós temos que nos confrontar com a realidade, não é?
as pessoas decidiram que então o tal Deus expulsou Adão e Eva do paraíso porque eles comeram da árvore da sabedoria. Cretino esse Deus. E é essa uma entidade assim que as pessoas criam. Têm que perceber, o que as pessoas têm que perceber é isso, cultuado durante milénios. É uma entidade assim que as pessoas criam. O que expulsou do paraíso porque comeu da árvore da sabedoria. Se há alguma coisa que o universo quer é que sejamos sábios. É que saibamos tudo, para podermos ser humanidade, para podermos cumprir o nosso papel, para podermos ser no universo aquilo que o universo planeou para nós. Só que o universo, não já vimos isso, o universo não interfere nas nossas decisões. O universo, nós temos as capacidades, temos tudo para ter tudo, inclusive abundância, inclusive paz, inclusive harmonia, etc. Temos tudo para ter tudo. Portanto, depois, o resto, nós seguimos as regras, as leis do universo e as leis portanto, dizemos ao universo aquilo que queremos para sermos aquilo que queremos ser. Portanto, nós somos o universo, tal e qual como o resto do universo. Nós é que decidimos o que é que queremos ser no universo. E eu espero que o universo comece a perceber o que é que eu decido e perceber que isso está de acordo com a vibração de base das pessoas de bem, das pessoas, porque o resto é lixo. Portanto, espero que é para ver se o universo percebe que tudo o resto tem que desaparecer urgentemente da face da Terra. Porque eu não tenho nada a ver com essa porcaria, tenho sido vítima dessas ideias desde há décadas e não gosto nada. Não gosto nada de ser vítima dessas porcarias. Portanto, e também sou gente, e também sou universo, e portanto também tenho os meus direitos. E acho que toda a gente devia saber e devia fazer o mesmo. Saber como as coisas funcionam e fazer o mesmo. Mas não só esse Deus expulsou Adão e Eva do paraíso porque comeram da árvore da sabedoria, coisa estúpida e parva, e que transformou essa religião numa religião obscurantista, bem à altura do tal diabo que entretanto foi criado e das entidades estúpidas que estão no astral e que controlam a humanidade porque são cultuadas por pessoas, não é? E que isso para elas é de facto uma coisa, quer dizer, uma coisa maravilhosa para elas, porque estão a ser, por criadas por entidades menores, por espécies menores, estão a ser cultuadas pela espécie mais evoluída que existe na Terra. Mais evoluída e com as maiores capacidades a todos os níveis. Mas, portanto, não só criaram esse Deus que expulsou Adão e Eva do paraíso, como esse mesmo Deus, depois, armado em estúpido e em cretino, manda o seu filho para morrer por nós. É evidente, para morrer por nós. Sacrifícios humanos. Não. Então nós temos essa religião cultua um Deus que presta culto ao diabo. Os sacrifícios humanos são cultos ao diabo. Raios partam! Porque realmente, sinceramente, e depois tudo o que dizem por aí fora, e depois isso passa para os conceitos filosóficos, e depois a gente abre um livro, seja do que for, ou abre a internet, abre um texto qualquer, ou depois aparecem uns aventureirinhos aí a remoer todas essas coisas e a redizer e a redizer e com isso a aumentar os males da humanidade, armados em filósofos e armados em grandes sábios e armados em grandes doutrinadores, e o raio que os parta! Porque realmente nós temos que sair disto. E não saímos disto enquanto as pessoas forem atrás, enquanto as pessoas se voltarem umas contra as outras, enquanto as pessoas acharem que, por exemplo, e isso é extremamente importante, reparem que daquilo tudo que eu estou a dizer, o que nós percebemos como solução para os magros problemas da humanidade é acabar com o domínio das entidades estúpidas que as pessoas cultuam e que tem que ver com os sacrifícios, é acabar com a porcaria do tal diabo que não existe na ordem natural das coisas e que, portanto, é uma aberração e tem que desaparecer, é acabar com as religiões estúpidas, é acabar com as crenças estúpidas e é limpar e passarmos a atuar
sem influência disso. Mas é que a influência disso é colossal e sei lá, essa é que é omnipresente. Quer dizer, nós não temos um Deus omnipresente e omnipotente, onisciente, e devíamos ter, e temos de ter. Temos a estupidez omnipresente, e que se vai reproduzindo e reproduzindo e reproduzindo, e por isso nós estamos neste estado. Eu não sei o que é que aconteceu aqui, porque o meu... Bom, eu reparei que o tempo já vai muito longo. Parece que eu não consigo realmente expor, mas também é difícil, mesmo assim eu acredito que vai ser muito difícil as pessoas perceberem estas coisas. É preciso uma grande vontade e também uma grande, portanto, uma grande inquietação relativamente ao Estado e uma busca sincera das soluções para que as pessoas percebam estas coisas, porque a maioria das pessoas não percebe. Eu hei de contar noutros vídeos algumas discussões que eu tive com algumas pessoas sobre estas questões que eu estava a explicar como as coisas funcionam, e as pessoas devolviam-me aquilo que eu estava a explicar de forma empírica, estúpida, desligada de tudo e mais alguma coisa, e esse é um dos males também, é uma da origem dos nossos males. É as pessoas saberem as coisas, mas não as perceberem. Bom, mas antes de terminar, e vamos ter que terminar porque já vamos em 40 minutos, antes de terminar eu queria ainda referir algumas outras coisas que são de uma perversidade absoluta e que explicam de facto o estado de descalabro do mundo. Essa tal criatura que viveu, segundo se diz, há 2000 anos e que algumas religiões decidiram transformar em Deus. Essa história é falsa no essencial, mas atenção, que ele pode ter sido morto pelos romanos e pode ter ressuscitado, e isso fazia, do meu ponto de vista, isso fazia parte de um plano que ele tinha para cumprir aquilo que era a missão que lhe tinham dado, que a própria família lhe tinha dado, ou que ele achou que tinha. Mas, portanto, o essencial é falso. Ele é tão filho de Deus quanto eu, era tão filho de Deus quanto eu, e tomara que a entidade que entretanto foi criada pelo menos se sintonizasse com a criatura que realmente existiu, porque essa entidade, então, essa é mesmo perversa. Uma entidade sofredora, uma entidade que só atrai mal para a humanidade, e que surge de uma série de equívocos e de coisas perversas que são cultuadas desde há 2000 anos, desde há muitos séculos, e que são repetidas nos atos de culto. Algumas delas. Nós, se formos ver, por exemplo, as bem-aventuranças, aquilo é de arrepiar. Mas há uma coisa que se diz que esse indivíduo disse, e que é de uma perversidade a toda a prova e que é terrível, não porque ele o disse, mas por ser de facto cultuado e portanto ser repetido nos atos de culto, e portanto o universo entender como uma ordem e concretizar isso mesmo. E é isto: os filhos das trevas são mais audazes que os filhos da luz. Esta coisa que sempre me fez, eu evidentemente fui católica, fui praticante, mas que esta coisa que sempre me causou engulhos, é uma coisa abominável, porque tendo em conta os ensinamentos da ressonância mórfica, e os rituais são terríveis nisso, os rituais efetivamente criam as entidades condizentes com aquilo que as pessoas afirmam e cultuam e rezam. Todas as orações da Igreja Católica são estúpidas, e algumas são perversas, até mais não. Mas mantenhamos-nos nos filhos das trevas são mais audazes que os filhos da luz, que eu digo todos os dias ao contrário, para eliminar. Os filhos da luz são mais audazes que os filhos das trevas. Cumpra-se. Isto repetido desde há milénios, a frase dele, não a minha, o que faz é com que isso seja assim mesmo na realidade e no astral. Portanto, na realidade, as pessoas audazes têm tendências perversas, porque é isto
que as pessoas decidiram através da repetição dessa bácora incrível, não é? Durante milénios pela religião. E no astral, as entidades do bem, as entidades de luz também estão muito mais condicionadas. E eu que o diga. Eu tenho tido uma luta terrível com tudo e com o universo, inclusive, e com o próprio Deus, exatamente porque há dificuldades que eu tenho tido na resolução dos meus problemas que têm que ver com isso. Têm que ver com o facto das entidades perversas, as entidades das trevas, serem muito mais audazes do que as entidades da luz. E isso é um absurdo. Isso é uma coisa abominável. Mas isso foi o que as pessoas criaram, foi o que essa religião de merda criou para a humanidade. Repetindo e repetindo e repetindo. Bom, isto é apenas um exemplo. Outro exemplo que é gritante é o facto desse homem, que provavelmente terá existido, e que provavelmente terá sido morto pelos judeus e terá ressuscitado com a ajuda da Tura Stramoni, evidentemente, e segundo um plano que ele tinha para cumprir aquilo que ele achava que era a sua missão. Portanto, esse homem foi vítima da ignomínia dos romanos. Independentemente de ele ter pensado em virar, enfim, em dar a volta ao assunto e transformar aquilo numa vantagem, transformar todos esses acontecimentos numa vantagem para ele, independentemente disso, o facto é que ele teve que se sujeitar àquilo. E teve que se sujeitar àquilo porque já estava a ser perseguido pelos romanos e um dia entravam-lhe em casa um bando de legionários e chacinavam tudo, inclusive os animais domésticos. Chacinavam homens, mulheres, crianças, empregados, porque não olhavam a coisa em cima nenhuma, inclusive até os animais domésticos eles chacinavam. Portanto, para evitar isso, e ele era de uma família rica, para evitar isso, ele mesmo arquitetou um plano para simular a sua morte e aproveitava para cumprir a sua missão. Não teve oportunidade para isso e o que fez foi criar, de facto, um conjunto de seguidores que depois deram origem a uma religião de equívocos. E também, devo dizer, não percebi o que é que ele... Eu não tenho nada contra a criatura que existiu. E como vos digo, tomara eu que a entidade hoje criada pela religião, que é estúpida e perversa, mas foi assim que ela foi criada, e pensa que é Deus, ainda por cima, cultuada como Deus, quer dizer, é só disparates. Tomara eu que essa entidade se sintonizasse com o homem, com o homem que existiu. Está registado na essência, portanto é fácil, desde que o universo queira. E desde que Deus queira, e desde que Deus exista, como é evidente. É fácil sintonizar-se com esse homem quando ele entra no templo de chicote na mão e expulsa os vendilhões. Ora, vamos lá, Cristo. Faz lá o que te compete. Faz aquilo que dizes que nasceste, em vez de andares a atormentar a vida da humanidade com porcarias que só nos prejudicam. E limpa o astral desta porcaria toda. Vamos ficar por aqui porque já vamos quase em 50 minutos e eu não gostaria que estes vídeos fossem longos demais. Até breve.